noite. Agradeço a harmonia vocal, aquela moçada que cantou ontem aqui e gravou essa vinheta aí sobre a infinita graça de Deus. Sempre que chegamos na presença de Deus, trazemos louvores, gratidão e também algum pedido que está aí silencioso. Eu quero, antes de abrir a palavra sobre o poder da graça transformadora, confirmar aí no seu coração a assistência de Deus em nossa vida. Incline a fronte. Pai, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, louvado seja o teu nome por esse dia lindo de atividades profissionais, familiares, acadêmicas, pastorais. O Senhor nos atraiu para ouvir a tua palavra. E aqui estamos, com o nosso coração aberto. Santo Deus, o Senhor lê o coração de cada um, sabe os desafios desta vida que estão aí, provavelmente em alguns casos até angustiando. Tenha misericórdia e com a tua mão poderosa o Senhor possa abrir portas para a solução desses problemas. Por isso, Senhor Deus, nós sempre te daremos toda a honra e toda a glória. Obrigado porque o Senhor responde esta humilde oração e conforta todos nós na sua presença agora. Amém. Disse que leria o mesmo texto hoje para refletirmos em tão grande salvação de segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Paulo é muito feliz aqui porque ele toca nos 3 momentos da salvação: o encontro com Cristo, a vida cristã e a volta gloriosa do Senhor Jesus. E a ação da graça nesses 3 momentos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Morte é a morte eterna que o Senhor Jesus sofreu e que nós, graças a Deus por isso, não temos mais que passar por ela. O Senhor nos livrou, assumiu a nossa morte. Eu gosto muito de um pensamento do apóstolo. 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler. Ali pelo verso 14, ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange. Nós raciocinamos assim: um morreu por todos, logo todos morreram. O que significa isso? Isso significa a inclusão de todos nós na morte de Cristo. O sacrifício de Cristo não foi um ato isolado de nós. Fosse, e ele seria apenas um Deus mártir, morrendo de amor por uma raça que o desprezava. Mas, quando ele vai à cruz, ele leva a raça humana com ele. Quando ele vive por nós. Ele assume a natureza e condena o pecado na carne. O Senhor Jesus não condenou o pecado como um juiz assentado no trono condenando o pecado. Não. Ele calçou nossos sapatos. Ele entrou na escuridão da pocilga onde nós estávamos. E condenou o pecado vivendo antes de condenar o pecado morrendo. Sempre destacamos a morte de Cristo, mas a sua vida é significativa.
Ele teceu esse manto de justiça e de salvação com o qual ele nos cobre, não foi na morte, foi na vida. Deus seja louvado pela vida de Jesus. Ele disse: Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra, condenando o pecado na carne. As tentações de Jesus foram uma terrível realidade. Por isso ele pode socorrer a cada um de nós. Assim, ele nos livrou de tão grande morte. Quando eu me encontrei com ele, ele creditou a salvação na minha vida. A salvação no passado, o encontro com Cristo, então, representou para nós uma aceitação. Ele continua a nos livrar. Isso é um processo, é a vida cristã. O início nós chamamos de justificação instantânea. O processo chamamos de santificação e é dinâmico, é disso que vamos tratar hoje. E o terceiro momento será amanhã. No encontro com Cristo, ele nos salva, ou salvou da condenação do pecado, da culpa do pecado, da penalidade do pecado, do horror do pecado. Só que o seu poder, o poder do pecado, como natureza, ele continua em nós. E é dessas paixões que o Senhor salva a cada um de nós diariamente. E essa vitória é tão certa como o ar que você respira neste momento. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Volta aí para a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 18. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém tem aí uma tradução, Bíblia na linguagem de hoje, ou a nova versão internacional? Quem tem? Linguagem de hoje. Abraão, por favor. Eu vou ler. Primeiro nessa versão que eu tenho aqui, que é da Revista e Atualizada, diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha como vai ficar mais esclarecido, porque aqui é uma referência da salvação do poder do pecado. Vou ler agora na linguagem de hoje. Verso 18. Primeira Coríntios 1, 18. Quem tem a nova versão internacional vai ver que é praticamente a mesma tradução. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Eu gosto dessa tradução, porque ela coloca a salvação num processo. Coloca o verbo ser no presente contínuo, no gerúndio. Então, quando eu me encontro com Cristo, Ele me salva da penalidade, meu nome foi para o livro da vida, e aí começa um processo onde Ele me salva de mim, de minhas paixões, de minhas debilidades, de minhas cargas genéticas e ambientais para o mal. Eu preciso destacar, o poder que libertou da culpa é tão suficiente para libertar das paixões, como foi suficiente para libertar da culpa. Aqui o Evangelho precisa conscientizar a cada um de nós de que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos aprofundar isso. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Esse verso já até lemos aqui, vamos ler de novo, porque ele é muito importante para este momento. Se confessarmos os nossos pecados, e nós já confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar,
Por que ele é fiel? É fiel porque prometeu. Por que ele é justo? Sabe por que ele é justo? Porque assumiu a nossa culpa, porque pagou a nossa dívida. Então ele não é injusto quando acredita perdão àquele cuja dívida ele quitou. Mas ele não apenas acreditou perdão em nossa vida, mas aqui diz que ele também nos purifica. Salvação é isso, é libertação e poder dinâmico. Salvação é um encontro com Cristo e um ajuste da vida. É restauração moral da imagem de Deus em nós. E como é que isso acontece? Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e verso 12, é muito esclarecedor sobre isso. Eu amo esse trecho de João, ele é triste, muito triste. O verso 11, o 12 é empolgante. Veio para o que era seus, a salvação veio como oferenda, mas os seus não receberam. Que a pessoa pode aceitar ou rejeitar. Mas a todos quantos receberam, e é o nosso caso aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe que poder é esse? Eu vou tocar nele, é o poder da criação. Esse poder, ele é superior ao poder do pecado. E isso precisa ficar muito definido. Para você que é um crente maduro na palavra, no relacionamento, você sabe. Então tenha um pouco de paciência, porque a proposta desse encontro também é evangelística e tem pessoas que estão engatinhando na fé. Preciso pontuar. Mas crente velho também precisa saber disso, porque às vezes não acredita. O Senhor Deus capacitou aqueles em que ele acreditou, aquele que ele justificou, para fazerem a sua vontade. Logo, vida cristã é uma experiência com o sobrenatural. Assim como a vida em pecado era uma experiência com o sobrenatural, porque demônios são seres sobrenaturais. E segundo Efésios 2, são eles que habitam um corpo e uma mente onde Jesus não está. Então nossa vida sempre será uma vida, uma experiência com o sobrenatural, com as trevas ou com a luz. Agora é uma experiência sobrenatural com o Santo Espírito que conduz a nossa vida. A salvação ela foi provida. Na providência da salvação, Deus agiu sozinho. Salvação como providência foi um ato de Deus, uma decisão de Deus, uma ação dele por nós, fora de nós, sem a nossa participação. Nós não entramos com nada, nem Simão que ajudou a carregar a cruz, nem ninguém. Ele pisa sozinho o lagar, é uma conquista dele, a salvação fora de nós, como providência. Essa salvação, a nossa disposição, tomou conta da nossa vida quando entregamos nossa vida a Jesus. Aí nós experimentamos esse poder que não tem medida. Filipenses 2 fala dessa experiência. E o apóstolo é muito feliz quando ele, falando disso, diz que é uma experiência que acontece dentro de nós. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Olha aqui, olha a salvação fora de nós, providência, conquista da salvação fora de nós. Por isso eu não participo na minha salvação como providência, como conquista. Foi um ato de Deus, sem minha participação. Agora, olha a salvação em nós, agindo em nós, como um poder dinâmico. Isso é santificação.
Isso é um processo, vai até a volta de Jesus. Mas ele é um processo dinâmico, que não para nunca, a menos que eu freie. A Bíblia apresenta essa experiência com a graça como sendo uma experiência ultra superior ao pecado. Lá em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como que o pecado abundou na vida do ser humano? Como? No bioquímico, ele atuou em toda a nossa anatomia, em toda a nossa fisiologia. Satanás sabe o significado da relação mente-corpo, por isso ele deprava o ser humano do seu apetite. Assim o pecado vai abundando na vida dos que não conhecem a Jesus. Domina os nervos, os tendões, o sangue. Satanás tem interesse que o sangue das pessoas seja um sangue envenenado. Que os nervos sejam nervos propensos a dar vazão aos impulsos da natureza caída. Como consequência, o pecado vai dominar também os pensamentos, a conduta e o caráter. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como é que a graça vai abundar? A graça vai abundar da mesma maneira. Significa que o Senhor Jesus vai tomar conta do ser inteiro. Cada célula é de Jesus. Cada gene é de Jesus. Todo o sangue é de Jesus. Os nervos são dele. Os tendões são dele. Todos os neurônios são dele. Jesus habita em nosso corpo como rei da nossa vida. Ora, eu vou dar um destaque daqui a pouco mais forte nisso. Que poder é esse? Que poder é esse que ocupa a nossa vida? Abre em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 20 e verso 16. Lemos: porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Quer ter uma noção do poder de Deus? Olha para a criação de Deus. Esse mundo, mesmo surrado, é uma manifestação do poder de Deus. Olha para o micro. Olha para o macro. O macrocosmos. Olha o universo em sua sincronia, dizendo: esse é o poder de Deus que se manifesta nas coisas criadas. Em nosso planeta podemos ver o perdão de Deus se manifestando na sustentação da criação, mesmo surrada pelo pecado. O diabo diz: tudo que acontece no mundo é consequência de leis naturais. A semente germina, cresce e produz frutos por leis naturais. Não é não? Lei natural, numa filosofia cristã, é diferente. Lei natural, para o cristianismo, é a ação imediata, constante e ininterrupta de Deus sobre as coisas criadas. Vamos lá, diga comigo. Lei natural é a ação imediata, constante, ininterrupta de Deus sobre as coisas criadas. Esse poder que se manifesta na natureza, sustentando a natureza,
é o poder que habita em nós. Essa definição de lei natural não sairia desse crânio indígena aqui. Eu quero render aqui uma homenagem ao meu amigo professor Gerson Pires. Aprendi essa definição com ele numa introdução à filosofia. Para você, meu amigo, servo de Deus. Que definição linda de lei natural. Seu coração bate por uma intervenção direta, imediata, constante e ininterrupta de Deus sobre você. O universo funciona por causa dessa intervenção direta e imediata de Deus sobre as coisas criadas. O poder de Deus se manifesta na natureza. Agora olha o verso 16 de Romanos 1. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí você coloca a salvação nos 3 momentos: justificação, santificação e glorificação. No encontro com Ele, quando Ele me tornou de injusto em justo, o poder dele se manifestou, mudando meu status de ímpio em pio, de confuso numa pessoa que agora tem rumo, de uma pessoa culposa, duvidosa, numa pessoa que tem paz. Isso é poder de Deus. E é desse poder que nós estamos falando agora. O poder que sustenta os mundos é o que está ajustando a nossa vida. É por isso que a ciência nunca vai explicar essa ação, mudando as pessoas, transformando as pessoas. O Evangelho sempre vai ser um pasmo para as pessoas ímpias. Quando você olha Romanos 7, pode dar uma folheada aí para umas 2 páginas para frente. Quando você vê Romanos 7, você vai encontrar ali uma descrição de Paulo que os teólogos costumam chamar o homem de Romanos 7. Quem é esse homem de Romanos 7? É Paulo. Ele dizendo: eu quero fazer a vontade de Deus, mas sinto nos meus membros uma outra lei, e ele chama isso de lei do pecado, nos versos 21 a 23. Essa lei do pecado é a propensão natural que o ser humano tem, que ele herdou de Adão, para pecar. Isso puxa para o pecado. A justificação não elimina a natureza pecaminosa. A santificação não elimina a tendência para o pecado, mas pode mantê-la sob sujeição. O poder que está à nossa disposição é para suplantar a natureza pecaminosa, que só será erradicada no abrir e fechar de olhos na volta de Jesus, quando seremos considerados como anjos. Até lá, o nosso privilégio é dizer aos homens e aos anjos e aos demônios que chegou um poder superior às nossas paixões naturais e que nos conduz pela vereda da justiça por amor do seu nome. Só que eu quero destacar o verso 2 do capítulo 8. Olha que riqueza! Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Opa! O Evangelho está dizendo para nós aqui o seguinte: aquela lei do pecado que mandava na vida antes de Jesus, agora ela é suplantada, agora ela encontrou um poder superior. A lei do Espírito de vida nos livra da lei do pecado. Livrar aqui não é extirpar, livrar aqui é suplantar. O que é a lei do Espírito de vida? Eu pergunto e vocês vão responder: o Espírito Santo. O que é a lei do Espírito de vida? Que nos livra do pecado que existe em nossos membros como natureza. Agora eu vou fazer uma afirmação
Ela não é corajosa, porque ela é da revelação, está na revelação. Porque o poder de Deus é superior ao poder do pecado, não existe desculpa para o pecado. Quantos de vocês acreditam que não existe desculpa para o pecado? Levanta a mão. Pode levantar bem mais alto. Não existe desculpa para o pecado. Se você procurar, vai encontrar desculpa para o pecado. Mas o pecado sempre será resultado de uma opção minha e sua. É por isso que nós somos responsáveis. Se existisse desculpa para o pecado, então nós não seríamos responsáveis por nossas ações. O que pode passar batido para o cristão é essa noção de que o Evangelho tem poder para nos livrar de nossas paixões. Isso não está muito em moda, pregar isso nesse cristianismo meia-boca do século 21. Nessas propostas evangélicas, de uma justificação que alcança, que chega até a declaração, mas não trata do ajuste da vida com a santidade da santa lei de Deus. E isso reina por aí, e a natureza carnal ama de paixão isso. Queridos, a pregação responsável precisa destacar isso. Ela precisa destacar que a lei do Espírito de vida é superior à lei do pecado. Em 2 Coríntios 3,18, nós vamos ver que isso é um processo que Paulo chama de glória em glória. De glória em glória, olha aqui, ó. De glória em glória. Mas cada dia nós fechamos o dia melhores do que nós começamos em Cristo Jesus. Isso é um processo. Não precisamos nos impressionar se temos debilidades. Foi para isso que o Senhor nos salvou. Jesus Cristo, nosso Salvador, não purifica para salvar. Olha essa aqui. Ele salva para purificar. Cristo não transforma para salvar. Ele salva para transformar. Aí você diz, que maravilha, e é isso mesmo, sabe por quê? Porque como você sente necessidade de que ajustes e purificação na sua vida estão precisando, está sendo necessário. Mas foi para isso que o Senhor Jesus nos salvou. A proposta de purificação para a salvação é a base do paganismo, de toda a religião falsa. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca! Pode vir penitência de todo jeito. A pessoa mais se afunda nesse terreno arenoso. O Senhor nos salva, depois nos purifica. E isso é um processo, mas dinâmico, verdadeiro e sentido. Vamos imaginar essa história, eu fiquei pensando nela, bolei essa historieta aqui. Aqui na região morava uma pessoa muito perigosa, um criminoso. Deparou-se com um bom irmão missionário aqui da igreja, fez amizade, pelo ministério do amor, ele aceitou estudar a palavra de Deus. Descobriu Jesus, entregou-lhe a vida. E veio para o nosso meio. Como ele veio? Ele veio cheio de problemas da sua vida passada. Justo, mas bem quebradinho emocionalmente, fisicamente, bioquimicamente, mas está no reino. Ok? Mas está no reino. Por que eu estou destacando isso? Porque quando Jesus nos encontra,
nós continuamos frágeis com a nossa natureza pecaminosa, só que o poder é superior a ela. Mas além da natureza pecaminosa, nós também temos em nossa vida heranças genéticas e ambientais e heranças cultivadas. E aqui nos diferenciamos. Somos todos iguais quanto à propensão para pecar, mas somos diferentes quanto à herança genética e ambiental. Aqui nós precisamos compreender as pessoas. Sabe como as pessoas chegam para Jesus? Desse jeito. Se você se deparar com um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2, pegue o volume 1 e leia um capítulo chamado Hereditariedade. Quem tem filhos, especialmente, leia aquilo. Deixa eu falar de cargas genéticas. Numa família onde nasce 2, 3 filhos, por exemplo, pode ser que por 2, a enxurrada da carga genética para determinada inclinação para o mal, passe por 12 e se descarregue num. Por exemplo, a inclinação para a depravação moral, sexual. Outros podem receber uma enxurrada de inclinação para a bebida alcoólica, para fumar e para o uso de drogas. De onde vem isso? Dos antepassados? Pode ser que em nossa vida estejam chegando cargas genéticas de nossos avós, bisavós. Preste atenção no seu filho. Nesse capítulo diz assim, olha, normalmente as pessoas que mais precisam de apoio são as que mais apanham. São chamadas de ovelhas rebeldes na família e até na igreja. Por quê? Falta de compreender a natureza humana, que além de propensão natural, ainda tem cargas genéticas e ambientais. Você já desceu no seu tronco genético? Você se acha a fina flor da genética, se acha? Eu tentei descer. Quando cheguei no meu avô, eu parei. Falei, eu não vou querer endoidecer. E como é que é a sua? Desce na sua... Aqui nesse país, de herança pagã ou semipagã, você vai encontrar no seu tronco genético devassos sexuais, adoradores do demônio, alcoólatras, fumantes inveterados, gente que comia de tudo. Comia paca, tatu, gambá, tudo isso se comia, jiboia. Tem gente, tá rindo, né? Por isso, você sabe do que eu estou falando. Gambá. Você sabe que tudo isso pode ter caído em cima de você, essas tendências malignas. Isso nós herdamos. A boa notícia é que os filhos também herdam bons traços genéticos. Por isso que os filhos nascidos depois da justificação são melhores. Eles são mais bonitos. Eu louvo a Deus, porque quando eu nasci, o pastor Léo Raluel, no interior da Amazônia, já havia batizado meus pais. E você? Vocês que estão se preparando para casar, vão casar. Que coisa linda, não é? Casa com outro justificado. Prepara bem o sangue. Pessoas temperantes. E vão fazer filhos lindos, apesar da forma, da matriz, não sei lá, grandes coisas. Mas os filhos vêm lindos. A gente fala isso com um pouco de graça, mas é verdade. Uma vez um rapaz chorando disse para mim,
eu nasci em lar cristão, mas quando eu passo em frente de algumas casas, eu sinto o cheiro da maconha. Nunca fumei, mas eu sei que é maconha. Falou como eu sou ingrato com meu Jesus, chorando. Falei, filho, calma, tem boa notícia para você. Falei a ele de tendências herdadas. Como ele ficou feliz. Ele falou, a culpa não é minha. Falou, não é sua. Falou, ai que alívio, fica melhor assim. A culpa não é sua. Essas taras aí, sem muito equilíbrio, a bagagem. Agora, se ela é alimentada, amigo, fica muito mais difícil. Porém, eu tenho uma boa notícia no final. E tendências cultivadas para o mal, hein? Aquela que o meio nos legou. Pessoa encontra Cristo, é justificada pela fé, mas ela viveu até os 7 anos num ambiente de violência doméstica, de gritaria, de cinismo, trapaçaria, de injustiças, de violências. Junta-se isso com a tendência herdada, mas a propensão natural para o mal. Ninguém explica para ele, ele disse, o cristianismo não adiantou de nada para mim. Mal ele sabe que o Senhor Jesus tem poder suficiente para ajustar tudo isso. Deus seja louvado. Ok? Agora, sendo um processo, eu preciso destacar Romanos capítulo 6. Dá uma olhadinha em Romanos 6. Volta uma página da Bíblia. Eu amo esse trecho do Evangelho de Paulo aos Romanos. Verso 11 do capítulo 6 de Romanos, olha aí. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Paulo está falando aqui para pessoas que experimentaram a Cristo, para você. O ímpio não se encontra aqui porque ele ainda não experimentou a Cristo. Mas você, justificado pela fé. É a você e a mim que está dizendo, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Jesus Cristo. Verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais, cada um, os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Olha aí, ó. Antes de Cristo, no reinado da carne, mandava a carne. Reinava o pecado aqui é a natureza, propensão para o mal. É ele quem reinava, é ele quem mandava. Carne é símbolo dessa natureza depravada. Antes de Jesus, antes da graça, mandava a carne, mandava o pecado. O pecado reinava absoluto em todo o nosso ser. Jesus chega e diz, agora, não reine mais o pecado em vosso corpo mortal. Eu pergunto, Jesus está dando uma sugestão ou um mandamento? Está no imperativo. Isso significa que depois que encontramos a Jesus, ainda temos o prazer de ofertar aos demônios nosso corpo. Significa desobediência. Não existe outra maneira de ter um cristianismo dinâmico, vitorioso, do que atender o conselho de Paulo aqui. Qual é o conselho de Paulo? Não oferecer os membros ao pecado, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, isto é, como justificados. E também os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque estás debaixo da graça. Isso aqui é o Evangelho. Oh, amigos, se o Evangelho não toca nesses pontos, ele fica só no nível da declaração. E essa é a falácia do cristianismo no século 21. Temos sim a tendência de agradar ao pecador.
querendo que ele permaneça no reino apenas com a declaração de justo e não com a transformação do ser. O pecado não deve reinar, é um mandamento de Deus. E ele não terá mais domínio, ponto final. Porque agora quem vai ter domínio é a graça. Só tem uma coisa: é preciso consagrar os membros a Deus, como era antes de Cristo. O pecador dizia: vou sair para mais um dia, essa língua aqui vai estar a serviço do diabo. Ou vontade de falar mal dos outros. E tome-lhe fofoca. E tome-lhe destruir a reputação de alguém. Porque a língua era um instrumento consagrado ao diabo. Essa é a linguagem bíblica, não é minha. Antes de Jesus, esses bilhões de neurônios estavam a serviço de demônios. Efésios capítulo 2. Os pensamentos eram malignos. Os pés, as mãos, os olhos, o sistema sexual, o sistema digestivo, toda a circulação eram consagrados a Satanás. Depois de Jesus é diferente. A primeira coisa que um justo faz ao amanhecer é ter a consciência de que ele está salvo em Cristo. Se for a reunião que você tem, se for a prova que você tem de física, sei lá do que, está tudo errado. A primeira coisa que deve ocupar os nossos pensamentos, a nossa consciência é: estou salvo em Cristo Jesus, mais um dia para brilhar por Ele. Oi, nós aprendemos que a santificação, essa salvação do poder do pecado, demora a vida inteira, não é isso? Sim? Sim. Eu compreendi que Satanás estava pegando esse pensamento inspirado e dizendo: está vendo? É a vida inteira que você vai lutar com essa tendência maligna. É a vida inteira. Ouviu o pastor falando lá? É a vida inteira. Jesus chegou e disse: é a vida inteira, mas departamentalizada em dia. E as paixões vão sendo fragilizadas. O desejo de viver por Jesus vai sendo vivificado cada vez mais. Basta para cada dia o seu mal. Pega 24 horas, pegou? Diminui 8, ficou quantas? Ficaram quantas? Diz assim, o quê? 8 horas é o que um bom crente precisa dormir. 8. Ei, vamos dar um desconto aqui para a Grande São Paulo. 6, tá bom? 24 menos 6, Eliseu. 18. Esse é o tempo de vida que você tem para viver para Jesus. Olha que coisa linda. Olha aqui, ó. 18 horas para viver para Jesus. Você amanhece, acorda e diz: Pai, 18 horas na companhia, em tua companhia, o domínio da graça sobre mim, para brilhar por ti. Ó Senhor, vem tentação, vem gente, vem aquele chefe, vem tentação de todo jeito. Vem gente maligna, vem gente que vai me provocar, o cara que vai me fechar no trânsito. Mas lá vai eu, Pai, para um dia de glória ao teu nome. 18 horas. 18 horas. O Satanás não está gostando desse raciocínio aqui, porque ele diz que a vida inteira. Agora Jesus departamentalizou a vida em 18 horas. Por isso que eu gosto daquele hino: Pai, pelas lutas do amanhã não vou orar. Você pode até colocar diante disso os seus projetos materiais. Agora, olha uma oração equivocada. Ó Pai, me ajuda a ser vitorioso na minha vida cristã, hoje, amanhã e todos os dias da minha vida. Já está perdendo tempo na oração. Diga, é por hoje, por hoje, por hoje. Agora eu pergunto a você: o Espírito de Deus tem poder para nos conduzir na vereda da justiça por 18 horas? Tem ou não tem? De forma prazerosa? Sim, de forma prazerosa. Isso é cristianismo. Está gostando, moleque, de ouvir isso, tá? Isso aqui pega tudo. Isso aqui dá beliscão em azulejo, um menino desse. Isso é rápido. Capta tudo. Esses dias um pai disse: meu filho estava brincando
Cheguei em casa, 9 anos, eu falei, não quero mais você brincando na igreja. Ele falou, o senhor quer que eu reproduza o sermão? Falou, eu quero. Falou direitinho, falou, me dê um couro. Coisa linda. Se antes de Jesus mandava a graça, depois de Jesus, a carne, depois de Jesus manda a graça. Não é mais o pecado, é a graça. Isso é cristianismo. É uma questão de acreditar nisso e afinar a vida por aqui. Ajustes bioquímicos, emocionais, gente nervosa que quer ir na jugular do outro, crente velho de 30 anos que ainda briga. A graça está sendo em vão. Paulo disse, a graça para comigo não foi vã. Crente velho que ainda tem inimizade, fofoca, rodas, panelas. Que péssimo testemunho. A graça não fez nada na vida desse infeliz. Olha aí. O pecar passa a ser acidente, não mais prática. Essa é a pergunta que sempre está aí na mente das pessoas. E eu ainda posso pecar? A Bíblia responde. Só que a Bíblia diz, não veio sobre vós nenhuma tentação que não, além do que você possa suportar. Juntamente com a tentação, o Senhor dá o escape. Qual é o escape? A lei da vida, que é superior à lei do pecado. Quando vem uma tentação, você olha para um lado, olha para o outro e vê o escape está ali, a graça de Deus. O apóstolo João tratou desse assunto quando ele disse em João capítulo, primeira carta de João, verso 2, ele tratou disso de forma brilhante. Para mim, é o trecho mais esclarecedor sobre essa questão aqui. Verso 2, ele disse, 1 João, capítulo 1, capítulo 2, verso 1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, você está vendo que não é mais uma constante, já é algo isolado. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. O pecado deixa de ser prática, a justiça passa a ser a prática. Muito bem. Eu disse a vocês que eu tinha uma boa notícia. E eu vou colocar na tela essa boa notícia. Olha que coisa linda. Me ajuda aí. São 12 slides apenas. Isso. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, a qual viria não com energia modificadora, mas na plenitude do poder divino, esse poder que criou e sustenta o macrocosmos. Esse pecado ali é muito mais do que ato, é natureza. Poderíamos ler assim, a natureza pecaminosa, a lei do pecado que Paulo falou em Romanos 7, só poderia ser vencida pela operação do Espírito Santo em nós. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Próximo. Pode pôr o próximo. A sequência diz que por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Olha aqui, Antes de Cristo, a natureza divina era tão frágilzinha que praticamente não existia. Jesus chega e injeta a vida nela. A natureza divina passa a reger a nossa vida. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer quantas? Toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar
seu próprio caráter na igreja. Agora, olha o que eu vou colocar aqui. Tendências hereditárias e cultivadas não são desculpa para pecar. Eu encontro pessoas na igreja. Eu bebo porque eu herdei do meu pai. Você bebe porque quer. Fuma porque quer. Se prostitui porque quer. Ou porque ainda não tomou posse de todo esse poder que está à nossa disposição. Olha aí. É obra da santificação vencer essas tendências herdadas e cultivadas, deixando para a glorificação o toque final, que é a erradicação da natureza pecaminosa. E eu volto a dizer uma coisa aqui. Eu, quando compreendi isso, passei a ser muito compreensivo com o ser humano. O Evangelho foi me dando essa noção de que o pecado já não me impressiona mais. A pessoa pode estar na situação em que ela estiver. Eu sempre hei de vê-la como uma pessoa pura aos olhos de Deus. O diabo queria que o Balaão, ele amaldiçoasse o povo de Deus. E quando Balaão levantava a mão, só saía a bênção. Não vejo iniquidade em Israel. Jesus Cristo deu o poder para que o poder do pecado seja vencido em nossa vida. Queridos, minhas palavras finais de hoje, sei muito bem o que significa isso. Tenho convivido muito dentro da igreja. Pessoas idosas, jovens, criancinhas que eu dou uma olhada e vejo qual é a tendência desse menino. Precisam de ajuda, de direcionamento. Pessoas idosas se debatendo aí com essas tendências herdadas e cultivadas, porque não compreenderam que o poder que transforma é superior ao poder que tenta escravizar. O Senhor não nos salvou para uma vida de cai, levanta, cai. Não. O Senhor está preparando a sua igreja para triunfar sobre a apostasia final. Pode crer. Pode crer. É isso mesmo. Esse é o Evangelho nessa etapa final. O hino 205 melhor. É um dos clássicos da hinologia cristã. Você vai cantar esse hino, o coro dele, eu tenho certeza que vai arrepiar você. Alvo mais que a neve. Como é lindo sentir a beleza desse hino no contexto da pregação da palavra. Eu tenho pedido à igreja e aos queridos que vão aceitando Jesus, Nildo, por favor, alvo mais que a neve, bem animado, como o Senhor quer que cantemos. Só o justo pode cantar isso. Milhões de pessoas estão precisando cantar alvo mais que a neve. E hão de cantar ao ouvirem o nosso testemunho. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nosso sangue lavado com vestes que tão alvas são. Nós pecadores remidos que de Deus recebemos perdão.
É muito comum, é normal, que o diabo tenha feito muitos cristãos desistirem do caminho da justiça, porque não compreendia esse aspecto da vitória sobre as paixões. Jovens, então, nós vamos encontrando muitos. Se eu estou falando a alguém que tinha se desviado dos caminhos do Senhor, muitas vezes os jovens vêm para a escola distante dos pais e longe dos pais, praticam pecados que os destrói emocionalmente. Hoje Jesus está dizendo: meu filho, o poder é superior a essas paixões. Não pense que vai encontrar felicidade longe do Senhor, porque não vai. As paixões só destroem se liberadas, consagradas ao Senhor ou colocadas diante do Senhor. As paixões desequilibradas sofrem um processo de queima espiritual. Assim, aqui já muitos têm nos procurado dizendo: não entendia esse aspecto da graça. Hoje eu quero seguir a Jesus definitivamente. Ok? Eu vou pedir para você que venha aqui à frente hoje. Mas se você quiser, nós vamos estar aqui com o pastor Estina no final. Ontem uns 28, buscando o batismo, retorno para Jesus. A mensagem de hoje é para definitivamente colocar em nossa cabeça que o cristianismo é vitorioso, que o Senhor nos conduz de glória em glória. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, louvamos o teu nome por tão grande salvação, capaz de nos tirar da culpa e nos conduzir na justiça. Nós somos o restinho da humanidade. Sobre nós há cargas genéticas insuportáveis. Elas regem nossas ações. Mas quando o Espírito Santo chega na vida, o Senhor é quem comanda. Louvado seja o teu nome por isso. Eu tenho certeza que tem filhos hoje retornando ao teu braço, ao teu amparo de graça. Aceita pela tua misericórdia. Considera essas pessoas como se nunca houvessem pecado, segundo a tua promessa. Em nome de Jesus. Amém.